Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês e moderando essa mesa, né? Eu vou ser rápido aqui, para a gente poder começar rapidamente, e apresentar a professora Maria Elizabeth Biancontini de Almeida, que está conosco na webconferência. Ela está ouvindo? Tá, então deixa eu digitar para ela aqui. Eu não sei se ela está lendo lá. Bem, pessoal, eu vou apresentar a professora, que eu acho que ela não leu o que eu escrevi ali. Mas aí depois é o tempo de ela ler. Elizabeth de Almeida, professora da Faculdade de Educação da PUC, São Paulo, ex-professora de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, especializada desde 1995 na capacitação de professores para o uso de computador em educação. Professora associada da PUC, né? Doutora em Educação pela PUC, com mestrado em Educação também pela PUC, e graduada em Matemática pela Unesp. Atualmente é membro do Comitê Assessor da Área de Educação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, líder do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores com Suporte em Meio Digital e tem experiência em Educação e Tecnologias com pesquisas e publicações sobre os seguintes temas: Educação à Distância, Tecnologia de Informação e Comunicação e Formação de Professores, Currículo e Tecnologias, Letramento Digital e Web Currículo. E como vimos na mesa de ontem, né, ela está em segundo lugar no ranking de orientações do tema Educação à Distância. Bem, professora, eu vou passar a palavra para ela. Rodrigo é o técnico que está aparecendo aqui. Ela consegue... Você consegue avisar para ela que ela pode iniciar? Estamos ouvindo. Ok, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a organização deste evento, por tudo que vem acontecendo esses dias, embora não esteja presente aí com vocês pessoalmente, para curtir esse momento, não é? Eu estou acompanhando à distância, ouvindo comentários muito bons e fico muito contente de participar, mesmo que à distância, podendo colocar
para os nossos estudantes e para todos os aprendizes, porque somos todos estudantes mesmo. Então, como objetivo da minha apresentação, eu quero explorar essa integração das mídias e tecnologias digitais na cultura, a partir da emergência da cultura digital na sociedade, explorar essa integração das tecnologias com o currículo, especificando um pouquinho dessa criação de currículos, analisar concepções, desafios e metodologias coerentes com as práticas da cultura digital e trazer alguns exemplos, se o tempo me permitir, senão eu posso disponibilizar também esses slides para vocês, que não. Bom, quando nós falamos da tecnologia na cultura e na vida, ainda que no dia a dia não usemos essa denominação, na verdade fica muito evidente que nós estamos vivendo não só uma sociedade digital, uma sociedade tecnológica, mas uma sociedade ubíqua, caracterizada pelo intenso uso de tecnologias digitais, sobretudo aquelas tecnologias móveis com conexão sem fio à internet, sejam elas quais forem. Ou seja, nós estamos falando de um dispositivo específico mais, porque não sabemos daqui a um ano qual será o dispositivo que teremos em mãos. O importante é que são dispositivos móveis e que estão conectados e podem ser, então, ter uma facilidade de portabilidade, de tal modo que eles possam ser utilizados, conectados à internet em todo momento, de qualquer lugar, de qualquer contexto. Com isso, há uma incorporação muito intensa com as ações e com os comportamentos cotidianos, e isso é de modo quase tão natural que as pessoas às vezes nem pensam, nem param para pensar e tomar consciência de tudo que fazem com essas tecnologias nas mãos. Mas, para nós, isso traz aspectos muito importantes, porque os espaços virtuais dos lugares físicos vão se entrelaçando com o movimento da vida. Nós não temos mais o virtual ou o presencial, o virtual ou o físico, mas nós temos tudo isso imbricado naquilo que um filósofo italiano, que é professor na universidade inglesa, agora eu estou sem o nome dele na minha cabeça, da instituição, mas é o Luciano Floridi, ele vem falando não mais da sociedade online, mas sim da sociedade online. E isso, para a educação, traz um potencial muito grande de permitir a integração entre distintos espaços que apresentem potencial de aprendizagem, não necessariamente espaços criados com a intenção da educação, mas eles apresentam potencial de aprendizagem. Ou seja, quando falamos de tecnologias na cultura e na vida, nós estamos falando da sociedade ubíqua. E aqui eu trouxe duas imagens muito simples e representativas. Uma dos indígenas da aldeia Cumenê, da reserva Uaçado Oiapoque, e a menina, então, está... Do geral, sobretudo os contextos educativos não formais, nós encontramos um potencial muito grande. Aqui eu tenho uma imagem que é do projeto Era Virtual, que propicia visitas virtuais a instituições culturais, museus, exposições temporárias, e nesses espaços nós temos a condição de fazer uma visita e uma exploração deles e perceber coisas que muitas vezes não conseguimos perceber sequer nas visitas presenciais. Não que uma coisa substitua a outra, mas um vai alimentar o outro de forma bastante interessante e que vai propiciando aprendizagens mais relevantes e significativas. Também temos como contextos educativos não formais diversos museus. Aqui em São Paulo mesmo nós temos esse Museu Catavento, que tem um potencial enorme de aprendizagem, que para nós o que interessa é a integração dele com os contextos formais, quando nós estamos falando da educação formal, quer seja educação básica, quer superior. Também o Museu Interativo Mirador do Chile, ou seja,
nós não estamos falando de espaços banais, nós estamos falando de espaços que, embora não sejam de educação formal, eles nos oferecem um enorme potencial de aprendizagem e de integração com os espaços formais, reativando e abrindo os espaços das salas de aulas presenciais, ou seja, deixando ou fazendo com que a aula vá para muito além das 4 paredes da sala de aula e dos muros da escola ou das universidades. Agora, também os espaços informais, que são aqueles que não são criados com perspectiva de aprendizagem, mas eles oferecem potencial para se tornarem contextos de aprendizagem. Aqui eu trago alguns exemplos, como a Praça Dom José da Gaspar, aqui no centro de São Paulo, ao lado da Biblioteca Municipal. E esta praça, à medida que o dia passa, ou conforme o dia da semana, ela vai criando contextos muito diferenciados, desde dança, bandas, exposições, concertos de piano, e, enfim, ela oferece um potencial muito grande de aprendizagem, enquanto um contexto informal. Também Starbucks Café, que se caracteriza como ele se identifica como o espaço entre a casa e o trabalho. E nesta perspectiva, há espaço para reuniões, há espaço para conexão, mesas e a própria conexão livre, há livros, revistas, jornais. Então, ele vai criando nichos que propiciam a aprendizagem, da mesma maneira que a Livraria Cultura, aqui em São Paulo, que ela em si não é um espaço de aprendizagem, mas ela cria situações que se constituem com grande potencial de aprendizagem. Bom, o que nós temos, então, em todos esses exemplos que eu estou citando para vocês, é que as tecnologias, as telas, as mídias, nos permitem fazer a integração entre todos esses espaços, entre criar conexões numa educação autêntica, uma educação integrada com a vida, integrada com as necessidades e com as necessidades emergentes na vida e também com os conhecimentos acadêmicos, os conhecimentos formais. Portanto, nós não estamos falando apenas das tecnologias, telas, mídias, enquanto recursos ou ferramentas, mas nós estamos falando como instrumentos culturais, que interferem nas práticas sociais, no trabalho, nos relacionamentos, penetram nos espaços educativos antes dos aparelhos, porque elas vêm para os espaços pelas mudanças que já provocaram nos nossos modos de pensar, de agir, de representar o conhecimento e de aprender. Isto significa que, quer queiramos, quer não, elas interferem nas práticas educativas e no currículo, ainda que, em alguns espaços, esses recursos sejam negados, né? Tem até lei que proíbe o celular na sala de aula, né? O pensamento nosso sobre o potencial desses recursos, o que se pode fazer com ele, já sofreu influências e eles interferem nas práticas e no currículo. Bom, e por quê? Se as tecnologias, se esses recursos, essas interfaces, essas linguagens interferem no nosso modo de pensar e de representar o pensamento, elas interferem no conhecimento que está sendo trabalhado. Portanto, elas interferem no desenvolvimento do currículo, ainda que o currículo formal muitas vezes não admita as tecnologias e não as incorporem nas suas propostas. Portanto, aqui nós temos uma representação que nos lembra que, se consideramos mídias e tecnologias como instrumentos culturais, elas o são, então elas são também estruturantes do currículo. Agora, resta saber como é que nós concebemos o currículo para aproveitar deste potencial das tecnologias.
O que é que significa integrar o currículo e as tecnologias? E qual o currículo da cultura digital? Que currículo importa hoje para atender às necessidades atuais? E que metodologias são adequadas para a formação na cultura digital? Eu não sei se meu tempo é suficiente, mas se estiver esgotando o tempo, por favor, podem me informar e me interromper, tá? Bom, o currículo, ele é um conceito polissêmico, por isso que a gente precisa pensar no currículo enquanto concepção mesmo. Mas ele sempre tem intencionalidade pedagógica, é comprometido com transmissão ou produção de conhecimento. Conforme ele seja comprometido com um outro aspecto, ele é mais prescrito e hierárquico ou ele é mais visto enquanto uma construção social, política e histórica. E tudo isso vai implicar no que significa o planejamento, a avaliação. Enfim, nós nos encontramos hoje, quando esta tecnologia vem penetrando no currículo, nós nos encontramos hoje com um dilema entre dois polos. Um deles é oferecer tudo definido previamente, esperando que o aluno aprenda. Ou seja, obrigada, Rodrigo. Ou seja, nós oferecemos tudo previamente, só que agora, por meio dessas tecnologias, oferecemos em hipermídias, em recursos digitais da web, e ali tudo está previsto para o aluno percorrer da forma como alguém definiu por ele. Esse é um polo. O outro polo é criar situações para o aluno decidir o que quer aprender. Ora, entre uma coisa e outra, nós temos aí um mundo, né? Um mundo de possibilidades e que é preciso ter clareza para poder avançar. Bom, então, quando nós falamos da integração currículo e tecnologias, nós temos que pensar que não é uma coisa trivial, não é algo que basta, digamos, digitalizar conteúdos, mas é uma integração em que o currículo vai incorporar as linguagens das mídias e as funcionalidades das tecnologias e as interfaces, tudo isso é incorporado ao currículo. E, por sua vez, o currículo também, no seu desenvolvimento, vai provocando transformações nessas tecnologias. É isso que nós estamos falando de transformações mútuas, porque a própria concepção de currículo vai interferir nos modos de produção e interação por meio das mídias e tecnologias. Portanto, nós estamos falando de um currículo da cultura digital. E a web tem um papel preponderante aí, por isso que hoje falar de tecnologias na educação não se pode falar só no dispositivo tecnológico, é tudo conectado. E aí, então, nós criamos esse conceito de web currículo, que é potencializado quando se usa tecnologias móveis que estão nas mãos de todos o tempo todo, portanto, com características, né, que permite uma educação ubíqua, uma aprendizagem ubíqua, e é claro que isso se potencializa com as ferramentas, aplicativos e interfaces que são interativos, abertos, de fácil uso, propiciam a autoria, a partilha, a colaboração, sobretudo os recursos da Web 2, da Web 3 e assim sucessivamente. Este currículo, ele se dá com a integração de diferentes artefatos, sejam eles quais forem. Vai articulando tempos, espaços, contextos, ou seja, é um currículo em rede. Não é só um currículo na rede, é um currículo em rede que é reconstruído por todos os sujeitos do ato educativo, reconstruído por meio da interação, do registro de processos e produções, que pode ser continuamente retomado, reformulado, portanto, permite um fazer e um refazer contínuo e está sempre disponível para análise, compartilhamento, recriação em colaboração e novos registros. Logo, é um currículo que ele pode ser reconstruído pelos sujeitos do ato educativo em interação com outros contextos de aprendizagem, em interação, por exemplo, com contextos da prática pedagógica, quando estamos falando de formação do professor,
ou em interação com o contexto de trabalho de um profissional em formação que nos permite, então, integrar aquele contexto real em que ele faz os seus estágios e que se constitui como contexto de trabalho deste profissional em formação, e isto ser problematizado na prática, ou melhor, problematizado na sua formação, integrando então situações de trabalho e situações de formação, rompendo as barreiras que separam universidade do setor produtivo, que separa escola da universidade e assim sucessivamente. É claro que aí nós não estamos falando só nos conhecimentos das experiências cotidianas, mas nós estamos falando, sobretudo, dos conhecimentos sistematizados, das informações das redes, que isso vai se dando por meio da convergências de tecnologias, de linguagens, e tudo isso é potencializado quando nós buscamos base em metodologias ativas, que vai nos permitir aquilo que Edith Ackerman fala de modo tão apropriado, do hibridismo entre lugares sociais e educativos, do hibridismo entre o eu e o grupo, o pensar e o fazer, o ler e o escrever. Bom, eu vou pular essas telas aqui, não é falar do potencial, dos desafios, sobretudo, para essa criação do currículo da cultura digital. Para os professores, não é só dominar essas tecnologias, mas sim é identificar suas potencialidades pedagógicas, é ter clareza dos objetivos de aprendizagem, dos conhecimentos que são mobilizados nas atividades educativas, tanto aqueles que fazem parte das intenções prévias, como aqueles que vão emergindo, de orientar o aluno nessa exploração das fontes, de selecionar as fontes, não é? Mas é fundamental que o professor saiba criar, mobilizar e gerir situações de aprendizagem e promova a aproximação crítica do aluno com a realidade e o trabalho, então, nesses distintos contextos. Ora, isso muda um pouco a concepção de formação convencional, o que para nós é uma grande oportunidade, porque nós estamos hoje, né, diante de uma reformulação curricular da formação de professores, e isso então pode ser repensado como uma formação que torna indissociável a teoria e a prática, quer dizer, estabelece a articulação forte entre elas, que também integra diferentes contextos de educação formal, não formal e informal, que trabalha com uma formação integral e cidadã, amplia e flexibiliza a concepção de trabalho. Isso só é possível por uma ampliação e flexibilização da própria concepção de trabalho e também diante de uma visão transdisciplinar e de interdependência. Bom, é uma formação que se dá por meio das redes, e que vai integrando tudo, as tecnologias, os contextos, os conhecimentos, nos processos de aprender e ensinar e, claro, no currículo. Isto significa que, mais do que transformações nos métodos que já foram tão falados há tanto tempo, a formação demanda novas concepções de currículo, e também, claro, de espaços formativos, não? Bom, e aqui eu tenho, então, alguns exemplos que eu não precisaria citá-los, haja visto que eu acho que o nosso tempo já está passando, então eu vou passar rapidinho por eles, né? Como games, gamificação, REA, os portais de educação, tem muitos deles excelentes, os MOOCs, as linguagens de programação, as ferramentas de autoria, e aí algumas situações, né? Por exemplo, o ensino de geografia, que vem mudando tanto, né? E a formação de profissionais desta área, com o uso de recursos de geoprocessamento, aí está um exemplo, né, do Google Earth, a produção de aplicativos para celular. Muitos professores de filosofia e sociologia estão trabalhando com o WhatsApp, aí eu trouxe até um exemplo que é desenvolvido na Federal da Paraíba. O trabalho com linguagem de programação para aprendizagem não só de conceito de programação e da própria programação em si,
associada com o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. Essa questão da linguagem de programação é preciso ter cuidado para não ficar só massageando códigos e que se possa ir além de linguagens específicas. As linguagens passam e o importante para nós é desenvolver habilidades de resolução de problemas, o raciocínio lógico, o trabalho com distintas linguagens. Também o trabalho com narrativas multimídia de aprendizagem propicia um potencial muito grande para a aprendizagem. Tem um exemplo muito interessante que é uma iniciativa da professora Vera Menezes, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a aprendizagem de língua inglesa, que é um curso que ela oferece para estudantes de graduação e pós, com o uso do recurso LSTIC. E também produção de narrativas digitais com alunos de graduação, mestrado e doutorado, que é uma atividade que nós temos desenvolvido aqui na PUC São Paulo durante vários semestres letivos com nossos alunos, e que tem trazido um potencial muito grande, como nós temos aqui alguns exemplos, como esse que o aluno fez a sua narrativa utilizando programas muito simples, né? Mas ele vai descrevendo, veja, não é narrativa apenas como produto, mas é como processo, onde o aluno vai registrando todo o seu processo de aprendizagem e vai interagindo com os colegas e com os professores que vão intervindo e um vai ajudando o outro nesse desenvolvimento, na tomada de consciência do que está sendo aprendido. Aqui é um outro exemplo de narrativa que a aluna fez no Prezi, aqui também. E, enfim, nós temos, assim, um conjunto de coisas que podemos dialogar com vocês, mas que o mais importante nesse momento, acho que é ouvir as outras apresentações e poder dialogar com todos. Agradeço muito, agradeço ao Daniel esta oportunidade, porque realmente eu não tinha condição de viajar hoje para São Carlos, e pude colocar aqui algumas ideias para todos os presentes. Muito obrigada a todos e que esta atividade possa se dar de uma maneira muito significativa para todos nós.